teria tanta coisa para comentar sobre esse caso. Diferente da maior parte que eu trago aqui no canal, que eu vou descobrindo, esse caso eu me lembro de quando ele aconteceu. Eu me lembro de ter lido a matéria na época e me lembro que eu fiquei muito, mas muito chocado com tudo que eu li e com tudo que eu soube. E é bem chocante ver todo o desenrolar que teve essa história, todo o desdobramento, porque realmente é complicado olhar e ver que essas crianças não tiveram a estabilidade. E é revoltante muitas coisas que eles passaram. Aliás, eu já quero aproveitar aqui e fazer mais uma queixa contra o governo da Califórnia, que continua se mostrando péssimo, corrupto, imundo. E eles fazem isso muito bem, eles nunca dão uma dentro, não tem um caso que a gente pega aqui que envolve a Califórnia, que há uma punição justa, que há alguma coisa decente. Eu não entendo como os impostos na Califórnia são tão altos em nome de tanto assistencialismo. Ai, queremos ajudar, por isso cobramos tão alto. E daí quando realmente as pessoas precisam ser ajudadas, eles não ajudam. Isso aqui reforça o quanto esse assistencialismo é uma farsa pura e é uma desculpa para prejudicar ainda mais a vida das pessoas. Até porque se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que tem muitas pessoas que não estão mais conseguindo pagar os impostos, os aluguéis, as coisas que estão tão altas. O custo de vida na Califórnia está altíssimo. Então essas pessoas, muitas que inclusive trabalham no Vale do Silício, dormem dentro de seus carros. Então ali a gente tem um governo que diz que se preocupa com as causas sociais, que se preocupam com todo mundo, mas realmente quando as pessoas precisam, eles não ajudam. Nem depois dessas revelações terem sido expostas. O descaso que esse sistema demonstrou para esses irmãos é gritante. Eles simplesmente, depois de tudo o que aconteceu, eles decidiram enfiar 5 irmãos dentro de uma casa com mais inúmeras outras crianças. E aliás, a minha indignação não é apenas ao que aconteceu com os Turpin, mas também com os outros menores, com as outras crianças que estão passando por coisas ainda piores em lares adotivos e infelizmente nunca serão entrevistados pela Diane Sawyer. Vocês podem ter certeza que esse governo que dá as costas para crianças indefesas também vai dar as costas para o povo quando eles mais precisarem. Aliás, como eles já estão fazendo, aprovando tantas leis absurdas que facilitam a criminalidade, a corrupção, que dificulta a vida das pessoas, que atrapalha o comércio, que banaliza a educação e que se recusa a olhar para a raiz do problema. E a raiz do problema é muito claro, porque é só comparar a Califórnia com os outros estados. Um estado próspero, repleto de celebridades, repleto de artistas, de cantores, que aliás eu não vi nenhum deles protestando contra isso no Twitter, porque eles só protestam com o que lhes convém. É triste, eu lamento essas crianças terem sido descobertas na Califórnia. Talvez se elas tivessem sido descobertas muito antes no Texas, a história teria sido diferente. Essa Vanessa Espinosa é uma criminosa que devia ter sido presa, porque ela foi contratada para servir como vice-guardiã do condado. E aí a emissora revela, porque eles descobriram que ela atuava no setor imobiliário ao mesmo tempo. E eles não fazem nada com ela. Ela bloqueou a conta dela no Instagram para ninguém mandar mensagem, para ninguém incomodá-la. E ela continua por aí fazendo Deus sabe o quê. E aquele casal que ficou responsável pelos filhos adotivos também estão soltos, sob fiança. E se forem condenados a 5, 6 meses de prisão, vou ficar chocado, porque ainda é muito, porque hoje em dia, né, você não vai mais preso na Califórnia. Então é difícil para pessoas que realmente precisam de ajuda, que necessitam de auxílio e quando realmente estendem a mão para receber esse socorro, elas simplesmente não recebem. Isso tudo é um reflexo que já é percebido há muito tempo, porque vocês lembram bem que eu relatei aqui no meio da história que a Louise chegou a contar para a irmã que ela decidiu ir para a Califórnia, que um dos principais fatores foi a péssima legislação, foi a corrupção, foi as brechas que ela sabia que poderiam beneficiá-la, junto com seu marido, a continuar perpetuando aquele reinado de horror. Então nós já chegamos nesse ponto, é oficial. Os criminosos optaram ir para a Califórnia porque eles sabem que lá o crime é recompensado. E do jeito que tá, eu não me surpreendo se daqui a pouco eles forem soltos em liberdade condicional. As leis têm sido transformadas e alteradas cada dia mais para pior. E tudo tem acontecido de uma forma muito acelerada. Se você olhar para as leis da Califórnia 15 anos atrás e comparar com as atuais, você vai ficar chocado. E é triste que o estado corre em direção da impunidade. E, infelizmente, eu tenho que afirmar que isso tem acontecido de forma proposital. Agora eu quero comentar uma coisa sobre os pais. Provavelmente o maior arrependimento do David e da Louise é não ter ido para Oklahoma mais cedo. E a gente já vai entrar na minha análise apontando um pouco a respeito da cabeça e da situação comportamental deles.
Porque aqui nós podemos ver uma situação que descreve um padrão repetido de comportamento que evolui conforme os anos passam. A dimensão prejudicial aqui foi feroz e implacável em todo o desenvolvimento de vida dessas crianças. Eles estavam sendo atacados em várias áreas, como a evolução emocional, social, física e cognitiva. O sofrimento deles incluiu desamparo, agressão, tortura, falta de resposta emocional e ausência completa de respeito. Os pais são figuras significativas na vida de uma criança. E com eles há muito poder, em diversas frentes e em diversos parâmetros. O mínimo que se espera de um pai e de uma mãe é que sejam bons para seus filhos. E alguns são regulares, outros são excelentes, e alguns são extraordinários, mas esses aqui não estavam abaixo da média. Eles não eram pais desleixados, irresponsáveis, pais ausentes, pais ruins. Eles eram pais perversos e sádicos. É uma categoria diferente e excepcional. A forma como eles manejaram esse ambiente instável para criar os filhos foi bastante meticuloso. Eles conseguiram consolidar um campo espinhoso e arredio e infelizmente muito murado. Como nenhum desses garotos tinha contato com o mundo exterior, como consequência, eles não sabiam das possibilidades. E esse tipo de situação é um caso muito pior que uma mulher que está numa relação violenta e não sai. Ela não sai do relacionamento, mas ela tem acesso à internet, ela sai na rua para fazer compras, ela fala com os amigos, com a família, ela sabe como o mundo é. Muitas vezes ela está presa no relacionamento de forma emocional. Claro, tem algumas situações que ficam mais graves, aí é outra história. Mas nós estamos falando do seguinte, para analisar o caso deles, a gente tem que anular todos esses fatores que contribuem com essa experiência de vida que, no caso, esse tipo de mulher tem. Aqui é um cativeiro, não o pior tipo de cativeiro, claro, porque os pais achavam que tinham poder absoluto sobre os filhos e não contavam com uma possibilidade de fuga. Se eles considerassem essa possibilidade, todos estariam acorrentados e trancados no porão. Mas talvez, se isso não tivesse acabado aquele dia, provavelmente eles terminariam num lugar pior. Quanto mais velhos esses pais ficavam, mais intensificavam suas terríveis ações. Eles estavam tão seguros a esse ponto da jornada que jamais iriam parar por conta própria. Um sintoma evidente no David e na Louise é que eles sofrem com um transtorno de personalidade infantil, os traços de infantilismo são extensos, a paixão deles pela Disney, os brinquedos, as fantasias, as roupas, eles não compravam apenas para torturar as crianças, eles compravam aquelas coisas para eles. Inclusive, se explica a raiva da Louise quando ela pegou uma das meninas brincando de boneca. Ela viu a filha brincando com o seu brinquedo e isso despertou fúria. Como despertaria em uma criança comum. Há um outro traço também que é estampado fisicamente no David, o corte de cabelo dele, apavorante aliás. Ele se inspirou em Star Trek na infância e carregou essa característica por toda a vida adulta. Parte deles ainda era uma criança e outra parte era adulta. Então a parte adulta garantia a questão do salário, moradia e lidar com as questões sociais. Porém, a gente pode ver inúmeros reflexos infantis. Eles não arrumavam e nem limpavam a casa. E criança não arruma e nem limpa a casa. Eles comiam na frente dos filhos alimentos que eles não permitiam que os filhos comessem. Esse tipo de comportamento é de uma criança raivosa, de uma criança perversa, que come alguma coisa na frente do outro para mostrar que tem, que pode. E eles eram irresponsáveis e inconsequentes, como apenas crianças podem ser. E por conta disso, eles não viam as verdadeiras crianças como filhos. Eles as viam como intrusos que eram o que eles não podiam ser. Por isso a crueldade. Uma das consequências do infantilismo radical e extremo de alguém que está nessa situação a longo prazo, de muitos e muitos anos, é a inveja e a raiva frequente de crianças reais. Porque o infantilista tende a se comportar como criança, mas chega em um ponto da vida dele que ele percebe que ele não é uma criança. Então ele fica com raiva, ele fica frustrado porque ele nunca vai ter a atenção que uma criança tem, o carinho que uma criança tem, ele não vai ser olhado como uma criança é vista. E esses sintomas são progressivos, eles não surgem do dia para a noite, mas eles vão aparecendo ao longo de uma estrada. E a Louise sofreu muito na infância, então faz sentido que ela quisesse recuperar o que nunca teve, o que é uma das maiores causas do infantilismo. E é claro, descontar o nojo de tudo o que aconteceu, porque a família dela era desequilibrada, disfuncional e de baixa renda. Então ela entrou no casamento e constituiu uma família de classe média com gastos exorbitantes. Ela desenvolveu um casamento desequilibrado e disfuncional, mas sob controle. Ela não mudou muito em relação à família dela, ela só piorou e elevou a maldade. Ela conseguiu ser pior do que o avô, e olha que isso era uma tarefa difícil, mas ela conseguiu superar. O
David e a Louise também eram muito desorganizados, eles não se incomodavam com aquela sujeira toda. E isso também é um sintoma de acumulação compulsiva. E essa dispossofobia em ambos era agressiva e muito estável. Eles compravam, gastavam. Eles tinham dificuldade até para jogar o lixo no lixo. E também há um outro detalhe, a cumplicidade entre eles reforça que eles podiam ter uma psicose compartilhada. Quando duas pessoas trabalham e vivem juntas, elas começam a se apoiar. Então esse comportamento, essa rotina se torna altamente normal para elas. Por isso que basicamente a gente não vê diferença na crueldade, exceto que o David era mais forte para aplicar as punições físicas. Agora o David me chama muita atenção porque até onde eu sei ele teve uma boa família, uma boa criação, mas é importante notar que ele também tinha um transtorno de pedofilia, ele era pedófilo. Tanto na forma como o relacionamento com a Louise começou, tanto quando ele tentou movimentos com a Jordan. Então a bagunça psicológica na cabeça desses dois é imensa. E eu penso que talvez eles continuaram tendo filhos porque eles fantasiavam mesmo essa possibilidade de ficarem famosos através de um reality show. Mas, como há relatos que eles tomaram essa decisão desde o início, ou seja, quando a Louise era jovem, ela falou pra avó, falou pra Elizabeth que queria ter vários filhos, ou seja, ela disse naquela época 12 filhos, isso só pode significar uma coisa. Esses bebês nunca foram concebidos para serem amados, nunca foram concebidos para serem filhos. Nenhum desses filhos biológicos seriam bem tratados e os Turpin faltou mais atenção de quem cruzou o caminho dessa família? Faltou. Mas ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. É difícil imaginar algo como isso. Eu nunca tinha ouvido falar até ler essa matéria na época. Mas o que se destaca em toda essa história, e para mim é o momento mais incrível, é quando a Jordan salta da janela. A coragem dela, a valentia é muito grande. Às vezes, para quem tá de fora, não pareceu ser tão difícil assim, mas é que você precisa entender a realidade que a Jordan estava vivendo. Ela não sabia muito bem como era de fato o mundo exterior. Ela não sabia bem o que poderia acontecer. Com certeza passou pela cabeça dela que de repente a polícia não iria ajudar. E se eles a devolvessem para os pais? Do jeito que a Califórnia é, tudo é possível. Isso realmente poderia ter acontecido. Só que nós precisamos entender uma coisa. A coragem, ela muitas vezes vai aparecer nesses momentos extremos. E a coragem é fruto de uma decisão. Decisão de tomar iniciativa em alguma coisa que você precisa começar. Decisão de encerrar um ponto da sua vida que você deveria simplesmente abrir mão. Decisão de falar o que é preciso em alguns momentos. Tem momentos que você precisa decidir e agir, embarcar no desconhecido, no escuro, na madrugada e encarar o que vai aparecer na sua frente. A gente não tem como prever as circunstâncias da vida. Nós temos planos, metas, sonhos, mas as coisas não acontecem como planejado. E algumas situações são como um cativeiro emocional, físico e muitas vezes íntimo. Às vezes você está esperando um salvador. Às vezes você está esperando alguém vir ao seu encontro para socorrê-lo. Quem virá me resgatar dessa masmorra? Quem será o meu super-herói? Tem pessoas que são salvas por outros? Tem. Existem heróis? Existem. Mas muitas vezes o herói que você precisa é você mesmo. Se você estava esperando uma resposta, uma confirmação, se até o dia de hoje você aguardava alguém em cima de um cavalo branco, eu quero te dizer, meu amigo, que você precisa tomar uma decisão e lutar por si mesmo. Às vezes você se prendeu numa história linda que você ouviu de alguém que foi salvo por fulano, por Beltrano, que algo extraordinário aconteceu e a pessoa viu toda a sua vida sendo transformada do dia pra noite e você, não, meu dia vai chegar, vai ser assim, vai ser desse jeito. Deixa eu te falar, a tua história não é igual a minha, não é igual a história do Beltrano, do fulano, do ciclano. Nem tudo vai acontecer do mesmo jeito para todo mundo. Hoje em dia as pessoas estão sendo condicionadas a ficar dependentes do governo, dos ativistas, dos heróis invisíveis que nunca vão chegar para salvá-los. As pessoas estão imobilizadas no meio das circunstâncias e elas estão presas no meio de uma série de narrativas que não facilitam, que não impulsionam e que nem orientam. Os teus pais podem ser muito importantes para definir quem você é, quem você vai se tornar, como você vai se comportar. Independente se você teve um péssimo pai, uma péssima mãe, independente se você teve excelentes exemplos, a forma como você foi afetado positivamente ou negativamente não vai definir
tudo na sua vida. Vai chegar em um momento da sua estrada, ou talvez já chegou nesse momento e você está nesse momento agora, em que você terá que fazer uma escolha por si mesmo. Ah, mas eu estou esperando alguém na minha vida para mudar toda a minha história. Deixa eu te falar. Nem sempre isso vai acontecer. A espera é embasada na paciência e na esperança do que pode acontecer de bom amanhã. Mas enquanto o amanhã não chega, eu preciso continuar andando. De repente você parou em um lugar, em um ponto da sua jornada, onde você analisou por si mesmo que você deveria ficar esperando não sei o que, mas você acha que tem que continuar ali. E já se passaram muitos e muitos anos e você permanece nessa espera. Porém, se eu deposito toda a minha esperança em algo, em alguém, em um único movimento que é fruto da minha imaginação ou da minha fantasia, então na verdade eu preciso me dar conta que eu não estou esperando, mas eu estou preso em um mesmo lugar. Um lugar onde eu estou acomodado, em cima da dor, do sofrimento e da angústia. Porque não se engane, as pessoas podem sim se acomodar em todos esses fatores. E a principal luta que temos hoje é enxergar as coisas como elas realmente são e não como as pessoas dizem que é. Porque é muito mais fácil você acreditar no que alguém está te dizendo do que você ir conferir com seus próprios olhos. Porque conferir dá trabalho, porque pesquisar dá trabalho, porque ir atrás gasta tempo e gera esforço. E tem muitas pessoas que não querem, não vou mexer com isso não, deixa para outro fazer. Só que quanto mais você deixa de fazer o que você precisa fazer, mais refém de si mesmo você estará. Tome uma atitude e saia do seu lugar. Tome uma atitude e saia da sua posição. É hora de sair do meio da multidão. É hora de sair do lado de fora. É hora de deixar de acompanhar as coisas pela janela, pelo vidro. Se você quer mudar a sua vida, a hora é agora. Se você precisa de uma resposta, essa é a resposta que eu tenho para te dar hoje. Faça o que você tem que fazer. Se o que você precisa fazer é saltar a janela de madrugada e chamar a polícia, então é hora de fazer isso agora. Faça como a Jordan fez. Porque ela começou um plano achando que de repente seguidores poderiam ajudá-la, mas no momento a chave virou e ela viu o que nunca tinha visto, que a ação precisaria ser executada por ela e não por um desconhecido. Ela tinha apenas 17 anos e 1000 motivos para impedi-la de fazer o que ela fez aquele dia. Talvez você tenha bem menos motivos do que ela, ou você tenha mais, eu não sei. Mas o que eu sei é que tudo é possível e nada é impossível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse especial event. A gente nunca sabe quando vai produzir um, mas eu fico feliz por finalmente ter realizado esse caso. Faz muito tempo mesmo que eu queria produzir esse especial para vocês e finalmente o dia chegou. Eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem, passa para um amigo, dá um like e comenta aqui embaixo, porque isso vai me ajudar. O YouTube vai entender que esse vídeo é bom, que esse vídeo é legal e vai passar esse conteúdo para frente. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho lá pelo meu site. Esse livro conta uma história de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias enquanto ele descobre que tem um serial killer morando dentro da sua casa. O livro aborda as questões geracionais, aquilo que você herda, aquilo que você passa para frente. O suspense é incrível e é escrito em formato roteiro, diferente de tudo que você já viu. Você ganha um livro autografado se você quiser, com marcadores, com um pôster exclusivo e fazemos entrega para qualquer lugar do Brasil e para o mundo inteiro. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Entre para o meu canal no Telegram se você quiser fazer parte das pessoas que são privilegiadas com informações antecipadas. Também tem o meu canal de cortes, passa por lá, tem muitas análises legais que você possa querer rever. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!